Olá, Margaridas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Margaridas. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lá no retiro de carnaval que eu fui, na semana passada, do dia 10 ao dia 13. E foi um retiro muito bom. Eu vou falar só um pouquinho sobre isso, porque do outro vídeo eu fiz e ficou muito longo, eu falei muita coisa. Eu vou resumir mais um pouco, Eu vou falar um pouquinho sobre como Deus usou aquele retiro para falar comigo, E foi um retiro, assim, bem retiro mesmo. Nós ficamos sem água por 2 dias, tinha algumas falhas de energia, O poço de lá, que foi numa chácara lá na Lapa, foi assim... o poço de lá secou, gente. Vocês não têm noção de como foi, assim, difícil. A gente tava racionando a água até da garrafinha pra não acabar logo, E depois eles compraram galões de água, foi resolvido e foi tudo uma bênção. Eu não vou contar muito sobre o retiro em si, mas sim como Deus falou comigo lá, Eu tenho algumas inseguranças em relação à minha aparência. Como vocês podem ver, eu sou um pouco cheinha, Sou gordinha, fofinha, como diz a minha mãe. Você não é gordinha, você é fofinha. Então, eu tenho muitas inseguranças em relação a isso. Inclusive, eu estou em processo de emagrecimento. Mas não só por conta de aparência, Também por conta de saúde. Mas a minha saúde sempre foi muito boa, mas não quero que ela piore, Então, bom, e eu fui lá sabendo que eu ia ser excluída. Essa era a coisa que estava mais na minha mente, não foi receber mensagem de Deus. No início, assim, eu tava antes de ir, Ai, Deus, fale comigo e tal. Mas assim que eu cheguei lá, eu falei, eu vou ser excluída. Eu vou ser excluída como todo lugar que eu vou ser excluída. E eu faço isso muito. Muito mesmo. Eu me excluo e acabo culpando as outras pessoas por isso. Porque ninguém veio falar comigo, porque com certeza é porque eu sou gorda, com certeza é por isso, é por aquilo, e não sei o que, não sei o que. Eu sou insegura comigo mesma. E eu fui lá na intenção de que eu seria excluída, só ia estar eu e a minha irmã lá e pronto. Nossa, não foi bem assim. Logo no primeiro dia eles já nos chamaram lá pra fazer parte de alguns grupinhos e tal. Mas, no encontro todo, eu me retirei, sabe? Eu percebi que eu fiz isso só no último dia que eu queria conversar e aí já tava acabando, Então, ai, gente, essas inseguranças só atrapalham a nossa vida. Então, eita, carrinho chato. Então, aí aconteceu o seguinte, No primeiro culto já Deus ministrou muito falando que eu não tô exercendo a autoridade que Ele me deu, Eu sou líder de jovens, mas eu nunca exerci esse papel de verdade. Eu deixava meu pai tomar o lugar, vamos dizer assim, Eu não tinha iniciativa de procurar mensagens pra falar. Inclusive, agora a gente tá fazendo os devocionais que a gente fez lá no retiro, então eu tô fazendo com eles, explicando como foi lá. E eu quero reavivar isso em mim. E, consequentemente, reavivar essa coisa de vontades e prazer em Deus, Deles também. Só que tem sido difícil pra mim, Porque eu nunca exerci esse papel de liderança, eu sempre fugi disso. E Deus tá me mostrando que eu não vou poder fugir, de algum jeito eu vou ser líder de alguma coisa. Então, eu falei assim, Deus, então fala comigo se o Senhor tem que falar. Então, todos os cultos Ele falou de alguma forma. Às vezes não em palavras de pessoas, nem dos pregadores, nem palavra interna, Mas na sensação. Eu digo que a sensação do Espírito Santo lá dentro era tão forte que se a gente esticasse a mão a gente conseguia segurar, Então tava muito presente ali em todos os momentos, em todos os dias. Foi assim, literalmente um momento de bronca, de repreensão, mas de acolhimento, de cuidando das feridas, Falaram bastante sobre tratar relacionamento com os pais,
Muitos jovens ali eram novos convertidos e são os primeiros cristãos da família. Então, assim, tem os outros, né, que não estão convertidos. Isso é muito difícil, né? E eu realmente acho importante esse tipo de evento porque ele aproxima Deus desses jovens e, consequentemente, da família também. Então, quando eu estava lá, Deus falou muito em relação a outra coisa que eu estava pedindo confirmação, que era o fato de eu continuar fazendo o canal. Coisa que eu não queria fazer antes, eu protelei, eu fugi muito. Mas lá Deus falou que eu sou capaz. E há muito tempo ele tem dito isso pra mim, né? Inclusive, antes mesmo do meu nascimento, a minha mãe recebeu de um pastor que o meu QI seria alto, né? Eu teria grande capacidade para aprender. E o que me fez acreditar nisso, quando as pessoas falavam, eu falava, eu sou mais burra que a porta, não sou inteligente. Eu não achava que eu era inteligente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a gostar de assistir doramas, ouvir músicas de K-pop, inclusive eu gosto muito de BTS, né? E eu sempre gostei de coisas diferentes, né? E sempre tive interesse de aprender coisas diferentes. Então, quando eu tinha um interesse, eu ia na internet e via alguma coisa. E aí eu comecei a ver os doramas e tal. Aí eu falei, caramba, se eu aprender coreano sozinha? Ah, sozinha como? Não tem nenhum aplicativo, não tem nenhuma aula. E aí eu fui nesse YouTube, meu Deus, aí tem tudo que ensina, até coisa ruim. Cheguei e vi lá, aula de coreano. Falei, vamos lá, né? E aprendi hangul, aprendi patim, aprendi as partículas. Não sou fluente ainda, mas já sou alfabetizada, já leio, já escrevo. Já tenho meus grupos de músicas cristãs coreanas favoritos que não saem das minhas playlists. Eu escuto todo dia. E até os meus pais, às vezes, eles falam, nossa, de onde você tirou isso? Eu falei, não sei, só deu vontade de aprender e eu aprendi. E aí eu olhei assim, cara, isso é Deus. Ele me deu essa ferramenta, então como é que eu posso usar isso? Pesquisando sobre coisas pra falar aqui pra vocês. Inclusive o da Modéstia vai sair ainda semana que vem, tá? Na segunda-feira eu já consigo postar ele, se eu não me engano. Né? E, sabe, isso não é algo que vem de mim mesma, né? É uma coisa que Deus me deu. E uns anos atrás eu ainda tava colocando ele dentro da terra, não tava multiplicando ele. Tava só deixando ele lá. Deixa ele aí. Não vou usar mesmo. Então, sim, Deus falou muito comigo nesse sentido. E eu agradeço muito, né? Vamos por os agradecimentos. Agradeço a Deus por ter me permitido ir lá. Agradeço ao pessoal da Gidu, né? Da Gide Uberaba, que nos acolheu, nos fez parte, nos ensinou e nos integrou na brincadeira deles, né? Conheci pessoas incríveis lá. E, inclusive, a Rawane, que ela é como a minha irmã, mais ou menos, bem espoletinha, assim, que é uma jovem, assim, muito abençoada. Creio que Deus vai abençoar muito ainda a vida dela. A Rawane, foi um prazer te conhecer. Você é uma pessoa incrível. E eu espero de verdade que vocês que fizeram parte desse evento também tenham sido abençoados, né? Gente, foi muito bom. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscrevam, curtam, comentem no canal, né? Compartilhem para alguém. Se você quiser propagar alguma mensagem através desse vídeo, se Deus falou alguma coisa com esse vídeo pra você, né? Então, espero que tenham sido abençoados. Um beijo. Tchau.